Boa noite, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre segurança, a segurança necessária que você precisa para chegar onde você deseja, para ir, para finalmente conseguir ser você. E o que é essa segurança? Como ela é criada? Como você pode se livrar de tudo que te atrapalha? Então, hoje será este o nosso tema. Gente, ser seguro é super necessário para que você consiga mostrar ao mundo quem você realmente é. Quando a pessoa ela tem segurança dentro dela, ela fica sempre numa expectativa muito grande em relação à aprovação dos outros. Então, é uma pessoa que fica num constante medo, né, a respeito do que as pessoas vão dizer, vão falar, vão observar sobre ela. E se esse é o seu caso, você precisa entender que você precisa mudar dentro de você esse sentimento, essa memória a respeito do não poder ser, essa memória a respeito do não conseguir. Quando você não consegue, é porque você está inseguro. E essa insegurança foi gerada um dia. E ela foi gerada por uma expectativa errada a respeito de quem você é. Então, esse tema é muito interessante porque faz com que você entenda realmente quem você pode ser. Porque justamente essa insegurança foi uma falta de entendimento a respeito de quem você pode ser. Foi gerado dentro de você uma ideia errada a respeito do ser ou não ser, do poder ou não poder. E quando você não tem dentro de você, quando você não sente essa permissão lá dentro, você não consegue, simplesmente. Você fica sempre à mercê de tudo que acontece com você. Você fica sempre paralisado com as situações. Você quer na sua mente, mas você não consegue concretamente. Então, vamos falar bastante sobre esse tema hoje. Antes, eu vou deixar um recadinho aqui para vocês, que é o seguinte: eu estou com a viagem ao Egito marcadíssima, nós vamos em junho. Então, se você gostaria de conhecer o Egito, quiser se juntar ao meu grupo, gente, o Egito é lindo, é fabuloso, é super seguro, a viagem está super facilitada. Lá no Egito, a gente vai fazer um cruzeiro muito, muito, muito legal por alguns dias no Egito, lá no Rio Nilo. Ao longo desse cruzeiro, nós vamos parar em várias cidades. A gente vai parando, vai conhecendo os templos, vai conhecendo lugares assim que só existe lá no Egito mesmo. A cultura, tudo que tem ali é muito único, você precisa entender, só indo lá para entender realmente. Então, se você quiser se juntar a gente, entre lá no meu Facebook, a minha página lá no Facebook chama Jornadas. Lá está as informações sobre o Egito. Ou você coloca lá Jornada no Egito no Google, com Cristina Long, e você vai achar também. Então, lembrando, pessoal, ainda dá tempo de você se inscrever, até aí o comecinho de maio, mais ou menos, 10 de maio, que esse é o prazo para você se inscrever nessa viagem, para você vir comigo e com o nosso grupo. Bom, então hoje nós estamos falando sobre insegurança. O que traz insegurança? O que faz a pessoa achar que ela não pode? Porque o inseguro, ele é um medroso, na verdade. O inseguro é uma pessoa que quer muitas coisas, mas não consegue. É uma pessoa que se prende, é uma pessoa que fica muito ligado nas coisas que os outros fazem e pensam a respeito dela. Então, se esse é o seu caso, você precisa entender, como eu disse aqui antes, que é uma memória. Existe uma memória dentro de você que foi criada em algum momento. Esse momento, provavelmente lá do passado, foi um momento onde você entendeu que não podia, onde você entendeu que ser você era ruim. Então, por exemplo, quando a pessoa passa por algum tipo de bullying, ela entende que é ruim aquilo, ela entende que aquele sentimento gerado traz tristeza, traz medo, traz insegurança. Então, a pessoa fica com aquela memória, aquilo foi ruim ou aquilo está sendo ruim. Então, o que acontece? Para que ela não passe por aquilo, ela se encolhe, ela tem medo de se colocar, porque um dia, quando ela se colocou, foi ruim. Esse é o ponto. Então, por exemplo, a criança, quando ela
está na sua fase de desenvolvimento e ela muitas vezes é podada pelos pais. São pais que falam coisas a respeito da criança que não fazem sentido, mas que para o pai ali, o pai e a mãe só quer calar a boca da criança, só quer deixar a criança de uma maneira que eles consideram a certa. E muitas vezes, por exemplo, a criança é uma criança mais alegre, mais extrovertida, só que ela é mais alegre, ela é mais extrovertida e muitas vezes numa família que não é assim. Então, ela vai ser julgada, ela vai ser tida como uma criança, como se ela fizesse algo errado. Então, essa sensação de que ela está fazendo algo errado, de que ela não está sendo aprovada, de que ela não está agradando, de que ela não está fazendo o que o pai ou a mãe deseja, né, cria dentro dessa criança, né, que esse pode ter sido o seu caso, criou dentro de você essa sensação de eu não posso ser, eu não sou aprovado, aquilo que eu sou não é bom. Então, você tá com essa memória dentro de você. Como que a gente muda isso? Justamente mudando esse sentimento. Eu faço isso ao longo de um processo de 10 semanas, que é um processo transformador. 10 semanas, pessoal, passa super rápido. Então, o que que eu faço? Eu vou mudar essa memória dentro de você através de várias técnicas. Quando a gente implanta, vamos chamar assim, novas ideias, elas passam a criar raízes diferentes e você vai passar a agir de modo diferente na sua vida. Olha lá nos depoimentos que você vai entender do que eu estou falando. O meu site é cristinalong.com.br. Lembrando, pessoal, que Long se escreve L-O-N-G-H-I. Então, o que acontece? A pessoa com uma memória mudada, ela passa a reagir a situações diferentes. Então, por exemplo, a pessoa que era travada, que tinha medo, quando a gente muda essa memória dentro da pessoa, tira aquela memória do medo, a pessoa passa a não sentir mais que ela encolhe nas situações, ela passa a não sentir mais o receio do que vão dizer, o receio dos olhares, ela passa a ficar livre, ela nem nota mais isso. Então, ela passa a ser ela e ela percebe que ser ela é bom. Muitas vezes pela primeira vez. Eu pego adultos travadíssimos, que não têm que têm muito medo de se colocar, que não têm coragem de falar sobre o que gostam. Adultos que às vezes sentam na minha frente, eu pergunto como que você vai, e eles têm medo de falar. Então, eles seguem muitas vezes um protocolo interno, onde é uma coisa meio decorada. É uma coisa, eu estou bem. Ontem mesmo eu recebi uma moça que ela me falou algumas coisas no começo, e aí depois, conforme eu fui conversando com ela, porque eu tenho um jeito bastante especial de tirar essas informações, digamos assim, né, de trazer essas informações à tona, aí eu fui percebendo que, na verdade, não era nada daquilo. Aquele diálogo que ela usava para ela era, na verdade, uma máscara. Então, aí a gente foi conversando e ela falou, é verdade, realmente, você tem razão. Não é assim que eu me sinto, é daquele outro jeito. E é muito legal isso, porque quando a pessoa começa a observar, ela começa a finalmente admitir que ela precisa fazer uma mudança. E aí está o nosso primeiro passo, já está dado o nosso primeiro passo. E aí depois, no fim da consulta, geralmente a partir da segunda consulta, já que é um processo de 10 semanas, então a partir da segunda semana, eu começo a mudar essas memórias dentro de você. Eu mudo através de várias técnicas, entre elas a hipnose, a TLT, que é considerada a terapia da linha do tempo, a programação neurolinguística, e eu mexo, por exemplo, com algumas substâncias que podem ser geradas de forma diferente dentro de você, como a dopamina. Por quê? Porque isso vai fazer com que você finalmente consiga tomar as atitudes necessárias para a sua vida. É muito interessante, porque o nosso cérebro, existe uma química no nosso cérebro. E quando você mexe com essa química, o que acontece? Você toma atitudes diferentes, né? Então, como que eu faço isso? Eu faço isso através de imagens dentro de um processo hipnótico, onde eu vou ativar dentro de você vamos chamar assim de remédios necessários para sua alma, para que você consiga fazer as mudanças. E é por isso que funciona, gente. Eu pego, como eu disse antes, muitos casos de medos, muitos casos de ansiedades, de pânicos, de pessoas que gostariam de ser totalmente outras pessoas e não são. Por quê? Porque elas não conseguem, na teoria elas têm tudo organizado, na teoria elas sabem o que elas precisam fazer, mas são pessoas que começam a dar os passos e travam.
Então, se esse é o seu caso, manda um recadinho no nosso WhatsApp que a gente vai te mandar as informações sobre esse processo de 10 semanas. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Ou entra lá no meu site, cristinalong.com.br, lá também estão as informações, todas as informações, lá também tem os depoimentos. Se você preferir, entra lá na minha página no Facebook, chama-se Jornadas, curte lá e você vai receber também as informações, inclusive sobre a viagem ao Egito, que será em junho, e a viagem a Machu Picchu, que será em outubro. Então, junte-se a nós. Bom, nós estamos falando hoje sobre insegurança, né? O estar seguro é necessário para que você consiga finalmente mostrar ao mundo quem você é, se colocar, estar no momento certo, com as pessoas certas, fazendo o que você gosta. Eu vejo muitas pessoas no momento e no lugar, né, errado. Por quê? Porque são pessoas que foram simplesmente levadas a esse lugar, levadas a esse momento. Então, são pessoas que se encontram fazendo o que não gostam, que estão em relacionamentos destrutivos, pessoas que não são elas, que elas não se reconhecem. Quando a pessoa começa a se frustrar, porque a alma dela, né, dentro dela começa a mostrar que não é isso que eu vim fazer aqui, eu quero mais, mas eu não estou conseguindo. Essa frustração, ela gera várias coisas. Por exemplo, gera obesidade, gera ansiedade, gera doenças, gera insatisfação, gera aquele sentimento de que quando você olha no espelho, você não se reconhece, essa não sou eu. Então, quando eu digo que esses diálogos internos, eles estão de um jeito, mas a realidade está outra, é justamente isso. A pessoa senta na minha frente e eu percebo que aquela pessoa não é essa pessoa que ela realmente é. Mas, dentro da cabeça dela, existe essa esperança de que ela consiga ser. E muitas vezes a pessoa está numa ilusão. Então, o que acontece? A gente traz a realidade, a gente coloca ali na mesa, a gente observa quais os pontos que precisam ser mexidos. Eu vou ali olhar com muito carinho com você e aí nós vamos definir o que você precisa mudar. Eu vou te explicar ali. E aí você concordando, porque você tem que concordar, eu vou mudar dentro do seu inconsciente todas essas informações. E aí, eu vou gerar informações diferentes. Literalmente, a química cerebral muda. É muito interessante. E você vai passar a sentir outras sensações. Então, por exemplo, quando a pessoa tem medo, isso gera uma química, né? Adrenalina e tudo mais. A pessoa, ela trava. Né? Então, assim, quando ela tem isso já como memória, em várias situações que ela já passou por situações onde ela sente medo, aquilo já acontece naturalmente. Então, o que acontece? Quando eu mudo essa informação dentro de você, você vai passar a se sentir diferente quando você for exposto novamente àquela situação. Por exemplo, se você vai numa reunião, né? Se constantemente você participa de reuniões e você, na sua mente, você gostaria de conversar mais, falar mais, se colocar mais, ficar mais à vontade, só que lá na hora você trava, às vezes você fica vermelho, sua mão sua, você não fica exatamente confortável. Né? Quando eu mudo isso dentro de você, essa memória, o que acontece? Eu tiro a memória de insegurança, eu tiro a memória do medo, eu tiro a memória dos julgamentos, dessa sensação de ser julgado. Você vai passar finalmente a conseguir se colocar sem nenhuma pretensão de ser aceito ou não. É muito interessante, porque quando você entende que você não precisa ser aceito por todo mundo, mas é um entendimento lá dentro, você simplesmente começa a se colocar. Porque, pessoal, a gente não consegue agradar todo mundo, a gente tem que ter isso muito claro. A gente vai sim agradar algumas pessoas, mas nós não temos que ter a pretensão de agradar a todos. Então, é muito importante que você entenda isso, que você precisa conseguir ser você e tirar de dentro de você essa sensação de que se você não for o bonzinho, não for ser visto como aquela pessoa que o outro quer ver, você não tem valor. Você tem valor, sim. Muitas vezes não tem valor para aquela pessoa no momento. E quando você sai dessa sensação, dessa pretensão de querer provar ao outro que você tem esse valor, você para de se submeter.
E aí todo um processo novo acontece. As pessoas chegam para mim na semana seguinte e falam: Cristina, eu consegui me colocar, eu consegui dizer não, eu consegui escolher, eu consegui tomar aquela atitude, eu estou fazendo a mudança dos hábitos que eu preciso e de repente eu estou conseguindo, eu não estou sentindo um peso, eu não estou sentindo preguiça, eu não estou sentindo uma sensação que eu sentia antes. É muito interessante, pessoal. Então, manda lá um WhatsApp pra gente que a gente te manda as informações sobre esse processo de 10 semanas. Para quem está fora de São Paulo, é possível fazer esse processo através do Skype, se você tiver câmera no seu computador. Então, o nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Eu vou deixar um telefone comercial, no horário comercial você pode ligar, que é 011 4327 4301. Então, repetindo, 4327 4301. Esse telefone que eu dei, que é o telefone comercial, você precisa ligar de segunda a sexta somente, tá? Até às 5 da tarde. Bom, nós estamos falando, então, sobre essa força, né? Essa força que você precisa criar dentro de você para conseguir finalmente ser você, para conseguir se colocar na sua vida, para conseguir alcançar grandes voos, né? Aquele voo da águia que vai longe. Quando você entender que você precisa simplesmente mudar esse processo interno, você vai perceber que é muito simples. Gente, existem muitas e muitas histórias de pessoas que mudaram. Se você observar à sua volta, você vai ver que essas pessoas, em algum momento da vida delas, elas tomaram uma atitude, elas fizeram coisas necessárias, fizeram mudanças e elas hoje são diferentes. São pessoas que você olha, você nem reconhece. Então, eu quero que você entenda com isso que se outros conseguiram, você também pode conseguir. Porque as pessoas, elas constantemente, elas me colocam algo do tipo assim: Cristina, mas será que no meu caso vai funcionar? Eu já tentei de tudo, já estou há 20, 30, 40 anos travado. Olha, eu pego casos assim, interessantíssimos, infelizmente, né, de pessoas que estão ali paradas no tempo, são pessoas que estão em vidas que não é aquilo que elas escolheram, é como se elas estivessem vivendo uma vida ali em vão. E esse processo acontece ao longo dessas 10 semanas. É muito interessante. Eu peguei um caso recente de uma senhora que ela não conseguia sair de casa, ela tinha medo, nem táxi ela pegava porque ela tinha medo. E aí, o que aconteceu? Ela começou a perceber que não tinha sentido aquele medo, porque eu tirei de dentro dela essa memória, essa informação do medo. E ela passou a conquistar coisas. E interessantíssimo, porque ela marcou viagem com a amiga dela, com a outra amiga, ela tá querendo visitar a irmã dela do outro lado do mundo. E assim, é uma pessoa que tem as condições para fazer, mas não conseguia. Por quê? Porque dentro dela existia essa memória do medo. Peguei também um outro caso bem recente de 2 crianças com medos assim absurdos. Uma criança que não saía para lugar nenhum por medo, e a mãe e o pai achavam que o medo era um e na verdade era totalmente outro. E peguei também uma outra criança que tinha um medo absurdo de insetos. E aí, um menino que travava, literalmente. E ele, por causa disso, estava acarretando vários outros medos. Medos de ficar sozinho, medo de brincar com os amigos, tudo porque se aparecesse um inseto ali, ele literalmente paralisava. Se ele estivesse atravessando a rua e aparecesse um inseto, ele ficava ali no meio da rua. Então, quando esse medo, essa memória do medo foi tirado de dentro dele, ele finalmente se viu livre, se viu correndo atrás dos insetos, se viu brincando com esses mosquitos, com seja lá o que for. Então, é muito interessante que quando a gente muda a memória, você não vai sentir mais. E como eu disse antes, eu vou mudar essa memória dentro de você. Tenho várias técnicas para isso, estudo isso há muito tempo, adoro essa parte da mente, e eu vou usar várias ferramentas com você, a hipnose, a PNL e outras ferramentas para mudar chamar assim, essa química dentro de você, porque é uma química, né? E aí, o que vai acontecer? Você vai se sentir diferente. É muito interessante esse processo, pessoal. Então, anota de novo o nosso WhatsApp, manda lá um oi e a gente vai te mandar as informações. O nosso WhatsApp é 969657748, repetindo, 969657748. Se você preferir, liga no horário comercial no 4327 4301.
Então, repetindo, 43 27 43 01. Bom, é importante que você entenda que ser você é super necessário. Ser você é importantíssimo. Se você não conseguir ser você, na verdade, está desperdiçando um tempo importante da sua vida, né? Por exemplo, quando você está num relacionamento onde você se sente castrado, onde você se sente encolhido, tá errado essa sensação. Então, a gente tem que fazer várias coisas aí. A gente muda a sensação, mas eu também vou te dar muitas dicas. As dicas são baseadas principalmente na PNL, na psicologia, né? Onde você vai ter dicas do que fazer, de como se comportar, de como se colocar. E eu vejo as pessoas chegando para mim e falando assim, Cristina, nossa, aquilo que você me ensinou fez uma super diferença, mudou aquele sentimento e eu consegui me colocar e o outro também entendeu. É muito interessante. Então, é importante você entender que é sim possível fazer grandes mudanças. Não ache que o seu problema não tem solução, não ache que está tudo um caos, não ache que não dá. Dá sim. Dá porque você merece fazer essa mudança. E quando você realmente decidir fazer essa mudança, você vai sair do casulo e você vai virar uma borboleta e você vai voar. E se você quiser ir mais longe, você vai mais longe. Depende de você, não depende dos outros. Agora, claro, é necessário fazer alguns ajustes. E esses ajustes eu faço com você justamente ao longo dessas 10 semanas. Porque se você ainda não conseguiu fazer a grande mudança que você tanto deseja na sua vida, é óbvio que você vai continuar não conseguindo. Porque muitas vezes a gente não consegue porque a gente está presa ali numa situação. Então, é importante você entender que fazer essa mudança é necessária para que você consiga ser você, né? Sair desse casulo, se transformar realmente numa linda borboleta e ser quem você é, ir onde você deseja, se colocar da forma que você quer na sua vida, porque se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer, né? Eu falo para as pessoas, tem gente que fica esperando piedosamente que alguém as veja, que alguém recolha ela, que alguém cuide, que alguém leve, que alguém tenha dó. Gente, esse sentimento não adianta nada, você precisa, você mesmo tomar uma atitude. As pessoas ficam esperando pelo outro, sem entenderem que o outro também muitas vezes não consegue resolver a própria vida. Resolva você a sua, né? E eu vou te ajudar, venha comigo nesse processo de 10 semanas, onde a gente vai fazer realmente uma transformação fabulosa na sua vida. Eu sei do que eu estou falando, olha lá nos depoimentos, estou praticamente há 20 anos trabalhando, fazendo isso, e as transformações acontecem diariamente. Entra lá no meu site, cristinalong.com.br, Long é L-O-N-G-H-I, ou baixa lá o meu aplicativo que chama-se Cristina Long Power Mind. Lá na loja de aplicativo, põe Cristina Long e você vai me achar. Esse aplicativo é grátis e vai ser uma grande ajuda para que você todo dia ali tenha incentivo para você fazer esses passos necessários na sua vida, tá? Então, é importante você fazer isso por você, ninguém mais pode fazer. Anota de novo os nossos telefones, manda lá um WhatsApp, manda lá um oi e a gente vai te mandar as informações. O nosso WhatsApp é 9696577748. Lembrando que a gente não atende esse telefone, hein, pessoal? É só o WhatsApp mesmo. Então, 969657748 ou 43274301. Então, de novo, 969657748 ou 43274301. O telefone comercial, esse último que eu falei, você pode ligar de segunda a sexta até às 5 da tarde. Então, 43274301. Faça essa mudança por você. É importante você decidir mudar, porque senão daqui a alguns anos você vai estar igual, vai estar só com os cabelos brancos aí a mais. Faça por você. Então, de novo, pessoal, 969657748, repetindo, 969657748 ou 43274301. É isso, pessoal. Boa noite e até o próximo programa.